Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Paraná 2020. E nessa aula nós vamos continuar falando de assuntos importantes do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos para o assunto da aula de hoje. Pessoal, quando a gente usa o Linux Ubuntu, é muito importante sempre saber os comandos do terminal. Existe um comando chamado ln, que vem de link, e aí associado ao ln-s é para criar um link simbólico, isto é, um atalho que aponta para um determinado arquivo ou que aponta para um diretório. Isso significa dizer que através do terminal, usando comandos de texto, a gente pode sim criar atalhos dentro aqui do Ubuntu. Vou mostrar, claro, isso passo a passo para vocês na prática. Então acompanhe, aí está aparecendo a tela do meu Linux Ubuntu. Nós vamos primeiro acessar o terminal, clicando aqui embaixo no botão mostrar aplicativos. Vou escolher aqui o terminal. E aí vem a tela do meu terminal, que eu até, como sempre, vou ampliar para vocês enxergarem melhor essa tela. O terminal onde aplicamos comandos de texto. Bem, olha só, primeiro eu vou listar quais são os diretórios que eu tenho aqui. Então eu vou usar primeiro um comando chamado ls para listar o conteúdo desse diretório. Aí eu percebo que ali tem uma pasta chamada documentos, tem a pasta imagens, tem várias pastas ali. Vou acessar a pasta documentos, o diretório documentos. Então vou usar o comando cd documentos, o comando cd acessa um determinado diretório. Pronto, estou aqui dentro agora do diretório documentos, vou usar novamente o comando ls para listar o conteúdo do diretório atual. Bem, percebe que dentro do diretório documentos, nós temos ali um arquivo chamado poemas. Observa, tem ali um arquivo chamado poemas, certo? Perfeito. Eu gostaria de criar um atalho que aponta para esse arquivo poemas. E como é que eu faço para criar esse atalho? Bem, para criar esse atalho, a gente pode usar o comando ln-s. Esse ln vem de link. E como é que a gente faz isso na prática, pessoal? Vem comigo aqui. Primeiro vamos usar o comando... Primeiro eu só vou dar um comandinho aqui, ó, chamado pwd, que para quem não conhece, esse comando pwd exibe qual é o caminho do diretório atual. O que é caminho? Diz exatamente... Observa que o caminho do diretório atual, depois que eu apliquei pwd, é o diretório /home, /von, /documentos. Quer dizer que esse diretório documentos está dentro do diretório /von, que está dentro do diretório /home, que está dentro do diretório raiz, certo? Perfeito, então só para visualizar isso. Primeira coisa então, para criar o link, para criar o atalho, vamos usar o comando ln, e aí vamos usar "-s" para dizer que é um link simbólico, que é um atalho propriamente dito. Bem, vamos dar espaço de novo, e agora eu tenho que indicar qual é o caminho de onde está o arquivo que eu quero criar esse atalho. O caminho onde está o arquivo que eu quero criar o atalho é /home, /von, /documentos, e aí finalmente agora o nome do arquivo, barra e o nome do arquivo poemas. Com isso tudo, o meu primeiro passo então foi dar o caminho de diretórios e subdiretórios e o nome do próprio arquivo, /poemas, ali indicando que eu quero criar um atalho para esse caminho aí, para o caminho /von, /home, /von, /documentos, /poemas. Então não basta digitar poemas, eu tenho que dar todo o caminho de diretório para chegar naquele arquivo. Agora que eu já disse para ele com o comando ln-s qual é o caminho para se chegar no arquivo que eu quero criar um atalho, eu tenho que dar um nome para esse atalho. E aí eu vou bolar qualquer nome, ó. Vou chamar esse atalho de atalho poemas. Bem, resolvi dar esse nome. Poderia ter dado qualquer nome para o atalho. O importante é que eu bote espaço e um nome para o atalho. E agora eu vou dar Enter. Pronto. Ele já criou esse atalho. Agora, como é que eu sei que ele já criou esse atalho? Eu posso usar agora o comando ls para listar o conteúdo do diretório, e aí eu já vejo que aparece ali atalho poemas numa cor diferente, indicando que ali é um atalho, mas para ter mais garantia de que aquilo de fato é um atalho, tem um método bem simples que vocês podem usar aqui. Acompanha. Nós vamos clicar aqui no Ubuntu, nessa barra lateral que a gente chama de dash ou doca, vamos clicar aqui nesse programa chamado Arquivos. Cliquei, que é o gerenciador de arquivos e pastas. E aqui tem os vários
diretórios, subdiretórios que eu tenho dentro do meu Linux Ubuntu. Eu vou acessar aqui então o diretório, a pasta documentos, para ver se de fato ele criou um atalho. Olha lá, ó, aqui está o arquivo poemas e percebe que onde está escrito atalho poemas tem uma setinha aparecendo no canto inferior, provando que isso é um atalho que eu criei apontando para o arquivo poemas. Tá aqui, ó, a própria comprovação visual de que de fato é um atalho. E aí, como ele é um atalho, eu posso dar um duplo clique nele, que ele vai abrir o arquivo poemas, porque ele é um atalho que aponta para o arquivo poemas. Com isso, pessoal, a gente acabou de descobrir aqui no nosso passo a passo, a gente acabou de descobrir a ideia, deixa eu só voltar lá para vocês, qual é o comando que nós usamos no terminal do Linux que nos permite criar links simbólicos, que são os tradicionais atalhos para arquivos e diretórios, certo? Vamos lá então resolver isso em questões de provas de concurso. Acompanha comigo essa questão. Dizia assim, qual dos comandos a seguir é uma forma correta para a criação de um atalho que aponta para um arquivo no Linux Ubuntu? Como acabamos de ver, é o LN de link, né? Cria um link, cria um atalho. E aí o traço S para criar um link simbólico, que é o tradicional que a gente conhece. Então, letra A de América, resposta correta. Não era o comando ls, porque esse é só para listar o conteúdo do diretório. Não era o comando pwd, porque o comando pwd é só para exibir o caminho do diretório atual. Não era o comando mv, que serve para mover arquivos. E não era o comando cp, que serve para copiar arquivos. Eu queria era criar um link. LN vem de link, quer dizer, um atalho que apontava para um determinado arquivo. Então aqui resposta, letra A de América, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Mais um assunto importante estudado, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!